Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar sobre a Parashá Ki-Tetzé, que significa quando fores. Ela vai lá de Deuteronômio 21, 10 até o 25, 19. E, como sempre, né, vamos começar pela Brit Hadashah. Rabino Shaul, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 até o verso 5. Ele vai falar de um assunto desconfortável, porém necessário. Ele fala sobre a fornicação. E aí, como é que a gente define fornicação? O dicionário fala pra gente que fornicação é a relação sexual entre duas pessoas que são livres. Mas aqui, Rabino Shaul, ele está indo bem além disso. E ele cita uma coisa que é muito séria. E eu queria abrir um parêntese aqui para contextualizar a fala dele. Ele está falando para uma congregação judaico-messiânica. Ele está falando para os irmãos que estão na diáspora. E alguns dizem assim, poxa, tem que dar um desconto, né? Porque o pessoal estava retornando agora e precisava se adaptar. Mas nós estamos falando para pessoas que já têm um conhecimento, ainda que muito pequeno, dos princípios da Torá. E aí, nós temos uma coisa aqui no texto que deixa a gente muito preocupado. Porque o que aconteceu lá no século I tem acontecido hoje também. Então vamos tentar entender isso. Rabino Shaul diz, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, de um grau tão alto, que nem ainda entre os gentios se nomeia. De maneira que alguém possua a mulher de seu pai. Bom, é um assunto difícil de se tratar. Mas veja bem, ele está falando que isso está acontecendo entre os irmãos, na congregação. E aqui ele parece que está citando uma família em particular, porque tem a primeira parte do versículo que ele fala de uma forma genérica, que parece que existem mais pessoas envolvidas com isso. E depois ele cita um caso, de maneira que alguém possua a mulher de seu pai. Está citando um outro caso aqui. Então a gente vê que aquela cidade, ela tinha um problema sério com essa questão sexual, tá? E por que isso? Porque aquela cidade estava envolvida em práticas sexuais muito escandalosas e sérias. E nós sabemos isso pela história da cidade de Corinto. Então, nós temos aqui uma questão que a gente precisa abordar, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre guerra, porque a Parashá, ela vai falar sobre guerra, tá? E não só a guerra física, mas a guerra espiritual que acontece. E eu gostaria de antecipar isso mostrando para você uma coisa. Os demônios que estavam atuando, seres poderosos, lá na cidade de Corinto, havia, parece que, uma propensão maior para uma ação na área sexual. E nós sabemos que aqui no Brasil existem lugares também que são assim, demônios que agem mais nessa área sexual, tá? E a gente começa a perceber o seguinte, que essa setorização demoníaca, ela tem a finalidade de cumprir certos objetivos, né? Então esses demônios, eles são enviados para agir em determinados locais, dando ênfase a determinados pecados, para que as pessoas possam ficar presas, serem cativas dentro deste pecado, ou destes pecados. Nesse caso aqui, é a questão ligada à área sexual.
E nós sabemos que existem no Brasil estados que estão ligados a isso. Tem até turismo sexual. A gente sabe disso, isso não é segredo para ninguém. E aí, a gente não se importa muito com isso, porque nós não damos atenção a isso. Porque parece que isso não tem na Bíblia. Só que está aqui. Essa setorização demoníaca ligada à sexualidade. E aqui nós temos pessoas que não são casadas, tendo relações sexuais de forma livre, liberada. E no mundo de hoje, irmãos, uma coisa que acontece é que isso se tornou algo normal. É o novo normal, né? É terrível isso, mas né, existem pessoas que acham que isso é normal. E tem a expressão que os jovens usam hoje, que é o tal do ficar, né? Então eu vou ficar para ver se vai dar certo. Só que quando há a conjunção carnal, a união física entre um rapaz e uma moça, a Bíblia chama isso de casamento. Porque há uma transferência de alma, de sentimentos, de emoções entre aquelas pessoas. E eles criam um vínculo emocional que tem um reflexo na carne da pessoa, através dos desejos, das manifestações emocionais e tudo isso. Então, nós vamos perceber o seguinte, que o Rabino Shaul está condenando isso aqui e está dando para a gente um parâmetro de como nós devemos agir nestes casos. E aí, nós temos uma outra problemática aqui, que é essa questão do incesto, que está acontecendo numa família. E, mais uma vez, nós estamos vendo que isso é uma herança lá de trás, uma herança maligna, que depende não só de entendimento, de ensino, mas depende também de libertação, porque existem demônios envolvidos nesta situação. E uma coisa interessante que existe aqui é que hoje as pessoas olham isso do lado técnico, do lado da psicologia, do lado da questão emocional. E não levam isso para o outro lado espiritual. Então, a gente precisa entender isso, que tem coisas que não são normais, que precisam ser tratados, ou tratadas, né, por um lado espiritual. E nós precisamos tomar isso de uma forma séria. O outro problema que estava ocorrendo aqui é que o Rabino Shaul estava conversando e se recebendo informações da congregação, porque ele não estava presente aqui, eu vou mostrar isso para você, e ele estava percebendo que havia um outro problema. Esse não era o único problema. Havia um outro problema. No verso 2 diz, estáis ainda inchados e nem ao menos vos entristeceste. Eles não ficaram tristes por não ter tido dentre vós, tem tirado quem cometeu tal feito. Ou seja, as pessoas que estavam pecando daquela forma ainda estavam na congregação. Não tinha sido tomada uma posição pela liderança da congregação no que diz respeito a esse tipo de situação. Ou seja, vocês não, nem tristes vocês estão com o pecado. Então, estava havendo uma conivência, uma aceitação por parte da congregação daquela situação. Para eles isso era normal. Aí vem a pergunta, normal onde? Lá no mundo? Lá pode ser considerado normal. Ah, isso é uma doença, é uma anomalia psicológica.
Mas nós sabemos que isso aqui tem fundo espiritual, isso aqui é questão de libertação. Alguém tinha que ter chegado lá, colocado a mão na cabeça e expulsado o demônio. E tomado aquela pessoa, entregue para alguém discipular, cuidar dela de perto, para ela não ter uma recaída nesse pecado até que ela tivesse condições de caminhar sozinha. Mas isso não estava sendo feito. Isso não estava sendo visto por este lado. As pessoas estavam simplesmente achando que estava tudo bem, que não havia uma necessidade de uma intervenção mais séria, mais rígida naquela ocasião e para aquele problema. Uma outra situação é que isso estava gerando, por um lado, um desconforto na congregação em algumas pessoas e, por outro, alguns estavam achando que não haveria problema fazer aquilo. Então, isso já estava se tornando um padrão maligno dentro da congregação. E aqui Rabino Shaul agora já chega bravo, obviamente com toda a razão, e diz o seguinte: eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito. O que significa isso? Irmãos, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, mas o Espírito Santo revela as coisas que estão acontecendo. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de comunhão. Quando a gente tem comunhão com o Senhor, Ele mostra as coisas que estão acontecendo. E não é só sobre congregação, sobre a nossa família, é sobre tudo. O Espírito Santo, ele abre o leque para a gente. Se ele quiser mostrar algo, ele mostra algo que está acontecendo em outro país, com uma outra pessoa. Nós podemos até não conhecer essa pessoa, mas nós vamos estar orando, intercedendo, e às vezes o Espírito Santo dá-nos a oportunidade de haver essa conexão para a gente poder ajudar uma pessoa que anteriormente nós não conhecíamos. Então, aqui tem uma coisa muito interessante, que é esse vínculo que Rabino Shaul tem com a congregação, porque ela nasceu através do trabalho dele. Então as coisas que estão acontecendo, no seu espírito, ele sente isso, e ele diz isso aqui: eu estou presente no espírito. O Espírito Santo que está na congregação, está se comunicando com ele das coisas que estão acontecendo, ele está tendo uma palavra de conhecimento. Está sendo aberto a ele aquilo que está oculto na congregação. Olhe que paradoxo. As pessoas fazem oculto e o Espírito Santo vai lá e fala para o rabino: ó, está acontecendo isso, começa a orar aí e escreve sobre isso. Olha que coisa. Se fosse nos dias de hoje, ele ia pegar o celular, ia fazer uma chamada de vídeo e ia bater firme. Mas, olhe só o que esse homem está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: não adianta vocês fazerem as coisas erradas aí, escondido, e achar que eu não vou ficar sabendo. Porque o Espírito Santo mostra. E isso, irmãos, todos nós que somos líderes e estamos imbuídos dessa presença, imersos nessa presença do Espírito Santo, quando acontece alguma coisa de errado, o Espírito nos mostra, ou pelo menos ele nos dá um caminho. Muitas vezes a gente não vê a coisa como ela é, mas ele nos mostra que há algo errado naquela direção, na vida daquelas pessoas. Então isso acontece conosco hoje. Baruch Hashem por isso, porque o Espírito Santo continua agindo da mesma forma como agiu no século I, agora no século XXI. Não mudou a forma como ele está fazendo. E isso é algo maravilhoso da gente poder entender e vivenciar isso aí. Ok? Então, eu só quero terminar esse versículo aqui, porque eu preciso mostrar algumas coisas interessantes. Veja o que Rabino Shaul diz na segunda parte do versículo. Já determinei, como se estivesse presente, que o tal
que praticou este ato, que a pessoa que praticou este ato, que ela seja entregue a Satanás, em nome de Yeshua. Como assim? O que ele está dizendo aqui? Isso aqui, irmãos, na realidade, ele está dizendo o seguinte: já que vocês foram coniventes e não trataram o assunto, o que é que eu vou fazer? Eu vou entregar essa pessoa nas mãos de Satanás. Eu estou retirando a proteção que ele tem da congregação e da minha paternidade espiritual e permitindo o acesso direto de Satanás a essa pessoa que está praticando esses atos, para que a carne dele possa sofrer as consequências dos atos ilícitos dele. Para que através disso haja arrependimento e essa pessoa possa ser salva no dia do Senhor. É muita informação, não é verdade? Então, a gente vai começar a tratar isso aqui da seguinte forma: tem gente que precisa sim ser excluída, porque está dando mau exemplo e contaminando o resto do rebanho. Então, eu tenho uma frase que eu digo na nossa congregação. Quando há uma necessidade, eu digo: eu prefiro sacrificar uma pessoa do que o rebanho inteiro. E justamente isso que Rabino Shaul está nos informando aqui. É melhor pegar aquela pessoa e resolver o problema do que permitir que a congregação inteira seja contaminada e pereça e morra. Os irmãos entendem? Ah, Rabino, mas a gente tem que dar uma chance para a pessoa e tudo. E eu quero te fazer uma pergunta, que você acha que o Rabino Shaul já não tinha dado chance? Porque quando ele chega nesse ponto, irmãos, é porque a coisa chegou no extremo. E eu digo para os irmãos o seguinte: não se tira uma pessoa, não se manda uma pessoa embora, não se exclui uma pessoa por qualquer coisa. A gente vai dando chance, a gente vai conversando, a gente vai instruindo, vai ajudando a pessoa. Mas não depende só da gente, depende do outro lado. Aqui, o que parece é que já tinha sido dada a oportunidade, e aqui parece que foi mais de uma, entendeu? E não houve conserto. Se não houve conserto, então essas pessoas aqui precisam ser entregues a Satanás. Por quê? Porque aí Rabino Shaul está dizendo o seguinte: é esse o caminho que você quer seguir? Então siga, mas siga sem a proteção da congregação. Aí você vai dizer assim: mas como assim, Rabino? A congregação, uma igreja, uma sinagoga, eles têm uma proteção espiritual? Tem. Tem, porque o Senhor designa seres espirituais, que vamos chamar de anjos, né? Que vão guardar a congregação. E vão guardar cada um dos membros da congregação. E tem outros seres espirituais mais poderosos ainda que guardam os líderes. Por quê? Porque nós estamos falando de uma batalha espiritual. Então aqui vai ser liberado através da autoridade do líder, do rabino, do pastor, do apóstolo, seja lá quem for. Ele vai liberar essa pessoa, ele vai desligar a pessoa. E quando se desliga, se tira a pessoa de debaixo da proteção. É um assunto sério de se dizer, de se tratar, mas necessário, e eu repito isso agora, porque nós temos casos de coisas acontecendo e pessoas sendo coniventes. Aí, eu quero só abrir aqui uma coisa para mostrar para você, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também aqui agora, no que diz respeito à conivência.
O que é ser conivente? Ser conivente é aceitar aquilo que as pessoas estão fazendo. Então eu quero te mostrar uma coisa aqui, porque eu acho muito importante. Rabino Shaul diz em Romanos 1,32, falando sobre uma série de pecados que são cometidos. Ele diz assim, terminando o capítulo, ele diz, dos quais, sabendo e conhecendo a justiça de Elohim, que são dignos de morte, porque ele fala de uma série de pecados lá em cima, nesse capítulo, os que tais coisas praticam. Agora, preste atenção nisso. Não somente quem as pratica, mas também quem consente com estas práticas. Então, o que Rabino Shaul está nos informando aqui é que as pessoas que cometem determinados pecados são dignos de morte. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Não que nós queiramos matar alguém, mas a pessoa escolhe entrar dentro de um tipo de pecado cuja punição é a morte. Ok? E se alguém concorda com aquilo, consente, apoia aquilo, essa pessoa cai na mesma condenação. Ela pode não ter praticado, mas o fato de apoiar, de consentir e, por vezes, ajudar esta pessoa, ela cai naquilo que nós chamamos de pena de morte. E a pena de morte é algo que está por toda a Bíblia, por conta das práticas horríveis do homem. Então, eu quero te mostrar aqui como isso é sério, como isso é grave e como isso vem prejudicando a vida das pessoas. Então, veja bem, como isso aqui é sério. E aí a gente vai começar a entender tudo isso aqui e a gente fica preocupado de ver que, infelizmente, isso está acontecendo nos nossos dias. Dentro de igrejas, de congregações, dentro de sinagogas, está acontecendo. São coisas que ficam, às vezes, encobertas. Por vezes, elas não estão tão encobertas. E aí é que é o problema maior, aí é o ápice da coisa. Mas se aceita esse tipo de coisa. Então, se a Bíblia diz que é pecado e que tem que ter punição, quem sou eu para falar diferente? Então eu não posso reinterpretar a Bíblia e dizer assim, ah, mas não tem problema, não, tadinho dele, se já conversou, já aconselhou, já fez todo o processo e a pessoa não aceitou e continua na prática daquele pecado, então tem que separar do corpo, entregar para Satanás e dizer, Senhor, tem misericórdia, salva essa pessoa, nem que seja no último momento. Esse é o nosso papel como líderes. Você entende? Então, a gente tem essa questão aqui muito clara. E é interessante isso, irmãos, que lá na Torá, quando a gente fala desse tipo de batalha, porque isso aqui é uma batalha espiritual, né? A gente está falando de uma batalha que ocorre num outro nível, num nível invisível, mas que tem influência no reino físico. E é isso que a gente tem que parar, porque é muito importante a gente entender isso aqui. E na Paraxá, quando a gente faz um link agora lá com a Paraxá, em Deuteronômio 21, 10, né, em diante, a Paraxá vai falar sobre a questão da guerra. Quando fores a guerra. E é interessante que essas três primeiras palavras em hebraico, Kitetze Hamil Hamah, elas formam um acrônimo em hebraico de Kotel. Ou seja, o que é o Kotel? É o que nós conhecemos popularmente como o Muro das Lamentações, o lugar onde a gente vai em Jerusalém para orar.
A Torá está nos passando uma mensagem que antes de ir para uma guerra, tem que fazer o quê? Orar. E eu quero estender isso, eu quero ampliar isso na nossa mente, te mostrando algo. Que a cada dia que nós nos levantamos para iniciarmos a nossa jornada, fazendo as nossas obrigações, nós estamos dentro de uma batalha espiritual. E antes de fazer qualquer coisa, o que nós precisamos fazer? Orar. Você entende como isso é sério? Então aqui nós temos que lutar contra o pecado. E o pecado, estou falando que ele nos assedia, porque o inimigo ele não para de lançar sugestões, ele não para de lançar situações, pessoas diante de nós para fazer com que nós nos desviemos do propósito do Senhor. Então, isso está ligado com 1 Coríntios capítulo 5, porque alguém lá na congregação diz, eu vou continuar vivendo o padrão velho do mundo. Qual que é o problema? Ninguém falou nada até agora. Então, perceba o quão sério é isso, de pessoas se manterem dentro de um padrão antigo, mesmo sabendo que elas não estão mais lá no mundão. Mas eles estão hoje debaixo de uma outra situação, onde existe um padrão celestial que nos é apresentado pela Torá. A Brit Hadashah, irmãos, ela só replica a Torá, ela não tem um padrão novo. Nós vamos mostrar aqui uma coisa que não tem na Torá. Inclusive, a palavra Novo Testamento é um negócio assim terrível. E a ideia que se dá é de que o que ficou velho, porque ficou velho o testamento, o que ficou velho a gente joga fora. É isso que nós fazemos hoje em dia, ou não é verdade? A não ser que você seja acumulador e goste de coisa velha. E tem uma piadinha que diz que quem gosta de coisa velha é museu, né? Mas infelizmente tem gente que gosta. Então as pessoas ficam com coisas velhas. Não, elas jogam fora. Não serve mais, não tem mais utilidade, se joga fora. Então, na nossa mente, quem pegou a Bíblia e deu o nome para essas duas seções de livros, fez isso de tal forma, e não foi inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, a deixar na mente, no subconsciente da pessoa o seguinte: tá velho, não preciso mais, eu vou ficar só com aquilo que é novo. Só que a palavra Novo Testamento, ela vem dos termos hebraicos Brit Hadashah, que significa restauração da aliança. Então, quando você pega isso, você começa a entender que o que Rabino Shaul estava mostrando é uma continuidade daquilo que a Torá já falava. Tudo isso que eu estou falando aqui, desses pecados que aconteceram na congregação de Corinto, a Torá proíbe. Não tem nada de novo. Alguém disse alguma coisa que nunca foi dito na Torá? Está tudo lá. Inclusive está dentro da tradição judaica também, mas isso é uma outra história. Então, quando a gente vem aqui para a Torá, para Parashá Ki-Tetzei, nós estamos vendo que está havendo uma batalha espiritual que está acontecendo na mente das pessoas até quando eles estão indo para a guerra, porque existem guerras que elas não são guerras que nós somos chamados para lutar. Outras, nós já estamos destinados a ela. Por exemplo, o Eterno disse para Israel que eles deveriam lutar com 7 nações quando eles entrassem em Canaã. Essas seriam guerras obrigatórias, mas as demais não. Por que eles iam entrar em outro tipo de guerra? Para que eles iam procurar problema, se o Senhor já tinha dito que não precisava disso? Você entende que existem situações
que elas acabam sendo geradas externamente à nossa vontade e nós somos colocados em determinadas guerras. E isso acaba trazendo problemas para nós. E aí, olha só que interessante. Aqui nessas guerras que Israel entraria, quando ele fosse para a guerra, ia ter uma questão seguinte: venceu o inimigo. Ok. Aí, a Torá diz assim, que um soldado viu uma bela mulher, estrangeira, não é judia, não faz parte do meio, ela não tem o entendimento da Torá, o temor aos céus, ela não carrega os mesmos princípios que ele, mas ele olhou para ela e apaixonou. Amor à primeira vista, que linda essa mulher. Aí a Torá diz assim, leva ela para casa. E aí você vai fazer o quê? Porque ela é uma prisioneira de guerra. Ela não é tua esposa. Ela pode se tornar, mas ela ainda é prisioneira de guerra. Por isso, irmão, isso é muito sério. Prisioneira de guerra, ela vai ficar o mês inteiro. Só que vai cortar a unha dela, raspar o cabelo, tirar as roupas bonitas que ela vestia na hora e mostrar aquela mulher que está por trás da maquiagem. E só abrindo um parênteses, irmãos, realmente hoje a maquiagem transforma qualquer coisa, qualquer pessoa, né? Tem um ditado por aí que não tem mulher feia, né? Tem mulher mal cuidada. E de certa forma isso é verdade. Mas também a verdade é que determinadas mulheres já são transformadas pela maquiagem. Só que a hora que tira, aparece aquela pessoa real, que está por trás da maquiagem. Então aqui é o mesmo fato. Essa mulher aqui, ela precisa se apresentar diante daquele homem como ela é. Então vai tirar tudo e vai mostrar aquela mulher. E tem um detalhe, não é só o lado externo, tem o lado interno. Aquela mulher vai ter que mudar a vida interior dela, vai ter que haver uma transformação interior nela, para que ela se torne esposa de um soldado judeu, um homem que conhece Torá, que vive Torá, que está debaixo de uma unção celestial, e que, obviamente, convive num meio onde a Torá para eles, os céus, é algo diário, é algo do cotidiano dele. Essa mulher não tem nada disso. Ela vive em outro meio espiritual. E vai precisar haver uma libertação espiritual dela, porque essa mulher, ela provavelmente vem de uma nação pagã e provavelmente ela é idólatra. Então vai ter que haver um outro processo, não só o exterior, mas o interior de mudança e o espiritual de libertação. E aí vem a pergunta, vale a pena todo esse processo por causa da beleza exterior de uma mulher? Vale a pena ter que se sujeitar a tudo isso e depois que casou com ela, se ela disser alguma coisa que não goste, se fizer alguma coisa errada, vale a pena ter todo esse estresse por causa de uma mulher? Aí nós vamos entrar na questão do casamento. Então olha só que interessante essa questão do casamento. A gente se casa com pessoas que nós conhecemos e temos algumas afinidades. Mas do casamento é assim, a gente acaba abrindo mão de 50% da nossa vida para poder agradar o cônjuge. Isso tanto do lado do homem quanto do lado da mulher. Deveria ser assim. E o casamento deveria ser uma instituição que deveria trazer a realidade
de duas almas separadas, agora juntas, trilhando o mesmo caminho, em unidade. O casamento de todos deveria ser assim. Mas aí nós temos uma coisa interessante. Eu vou citar uma situação aqui sem me aprofundar nela agora. A questão do divórcio. Aí Yeshua diz que o que Hashem, o Eterno, uniu, não separe o homem. Ok. E as pessoas pegam nessa fala para proibir o divórcio. Mas eu faço uma pergunta aqui, baseado nessa paraxá, ok? Nessa prisioneira de guerra que está sendo trazida para se casar com esse soldado. Todos os casamentos foram feitos pelo Senhor? Eu tenho certeza que você sabe qual é a resposta. Não. Inclusive, humildemente falando aqui, na minha opinião, pelo menos 90% dos casamentos no mundo não foram feitos pelo Senhor. E no nosso meio, no meio cristão, no meio judaico-messiânico, no meio judaico. Porque os casamentos são feitos hoje, não debaixo do temor dos céus, mas eles são feitos de acordo com as conveniências e principalmente com isso aqui, ó. Aquilo que as pessoas veem nos outros. E como um casamento não é feito debaixo da permissão do Espírito Santo, com todo aquele mover, aquela coisa de se juntar duas almas gêmeas, quem enxerga, muitas vezes não está enxergando a realidade. Rabino, o que você quer dizer com isso? A pessoa vê uma outra coisa no seu cônjuge e não aquilo que é real. E por quê? Porque existem demônios agindo e fazendo com que aquela pessoa não enxergue a realidade. E eu estou falando de forma física, de forma espiritual, de forma emocional, eu estou falando de forma geral, tá certo? Então, nós vamos perceber aqui o seguinte, que essa questão do casamento, se os casamentos tivessem sido realizados ou estivessem sendo realizados hoje, de acordo com a vontade dos céus, se as almas gêmeas estivessem se unindo de fato e de verdade, não haveria necessidade de divórcio. Para que divórcio? E eu vou dizer uma outra coisa para você, o plano original do Criador era esse. E aí você pode me perguntar assim, mas Rabino, por que não está acontecendo hoje? Porque o papai, o nosso Criador, nos deu um negócio que é bom de um lado e péssimo do outro, chamado livre-arbítrio. Então, nós carregamos um outro negócio chamado ego, que às vezes é mais pesado que o universo inteiro. E nós achamos que nós temos condições, não só de escolher, de fazer o que quiser da vida, que vai dar tudo certo. Sem consultar o Criador. Sem nos preocuparmos com isso. Então, vira o seguinte, vira um negócio horrível. E aí, o casamento, ele vai passar por tribulações terríveis. Neste caso, nós temos uma outra situação que também é muito interessante. Quando um dos cônjuges tenta salvar a situação, e essa pessoa se curva, se dobra, e a outra toma a dianteira e começa a massacrar. Aí tem um limite. E os antigos, né, os nossos avós, os nossos pais diziam o seguinte, casamento é para sempre. E suportavam isso. E a coisa chegava nesse ponto que eu estou dizendo, de suportar. Não, a pessoa ela estava junto não por conta
da felicidade que ela tinha ou do amor que ela ainda nutria pelo seu cônjuge, mas para não causar um escândalo, para que a família não falasse mal. Várias coisas estavam por trás disso. E, infelizmente, isso ainda acontece em alguns casos hoje. Que pessoas que suportam o casamento e não amam mais. E não têm mais afinidade com aquela pessoa. São como se fossem dois estranhos dentro de casa. Às vezes, não há essa rivalidade. Mas o casamento virou o quê? Virou um negócio que são dois amigos. Não tem mais amor, não tem mais cumplicidade. É como se fossem dois amigos. Oi, beleza. E, infelizmente, nós chegamos nesse ponto. Então aqui a gente tem uma forma muito interessante que a Torá nos mostra, tá? Que, inclusive, quando alguém se casava com uma mulher e essa mulher não mais interessar, você não podia tratá-la com desprezo. E essa também é uma outra coisa. Não se pode desprezar o cônjuge. Eu estou falando aqui para os dois. Tem que ter um interesse legítimo pelo outro, porque senão não há casamento. E o desprezo, irmãos, ele é uma das coisas que mais fere uma pessoa. E eu digo isso porque eu já experimentei isso. Então eu digo para você que se alguém quer matar uma pessoa, ele despreza aquela pessoa. Primeiro ele prepara tudo, faz com que haja um vínculo, um carinho, uma situação, e depois relega a nada, joga no esquecimento e despreza. A outra parte se sente apunhalada pelas costas, porque gerou-se uma situação, um entendimento que as partes caminhariam juntos. E aqui, irmãos, eu não estou falando agora só de casamento, eu estou falando de amizade, de negócios, de promessas que são feitas para negócios futuros. Tudo isso a Torá condena. Por que a Torá condena? Porque se criam vínculos de alma. E esses vínculos de alma, quando eles são quebrados por uma das partes, isso causa um dano terrível na outra parte. Porque quem quebrou não está nem aí. Essa pessoa não se preocupa com o prejuízo que vai causar no outro. Prejuízo emocional, principalmente, porque existem outros níveis de prejuízos que são causados. Mas veja, quando se faz isso e se causa um prejuízo emocional, uma das coisas que pode ocorrer com a outra parte é essa parte ficar, inclusive, enferma. Ela pode ficar doente por conta desse tipo de situação. Então nós temos que tomar muito cuidado aqui, tá? E uma das coisas que a Bíblia diz, né, no que diz respeito a ter mais de uma esposa, porque na antiguidade se tinha isso, e eu já expliquei isso em outros vídeos, que não é a Torá, não é a Bíblia que proíbe isso, foi um rabino na antiguidade que pegou e proibiu isso, depois o Império Romano também confirmou esse negócio aí, proibindo o homem de ter mais de uma esposa, entendeu? Quando ele tinha 2, 3 esposas, o amor e a dedicação tinha que ser igual para 2 ou 3. Para não cair nesse problema de quebrar esse vínculo e causar problemas emocionais. Porque os problemas emocionais, eles têm desdobramentos. Tem gente que pega o telefone e liga e começa uma batalha de palavras. E às vezes palavras são duras. Por quê? Porque se sente ofendida por conta disso. Então, é uma coisa terrível que a gente precisa ter cuidado com isso aí. A Paraxá eu vou dar também agora um pequeno salto nela, porque ela fala de um momento de morte, tá?
A Paraxá em Deuteronômio 21, versos 22 e 23 diz assim: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Elohim. Assim não contaminarás a tua terra, que o eterno teu Elohim te dá em herança. Muito bem, nós temos aqui uma situação de alguém que comete um pecado digno de morte, em que a pena de morte é aplicada a essa pessoa. Ok. E essa pessoa for morta, ou seja, a sentença é cumprida na vida dessa pessoa, e ela for pendurada no madeiro, tá? E aqui eu quero trazer a questão de Yeshua, mostrar como que isso aqui se cumpriu em Yeshua. Só uma coisa aqui que está fora do que aconteceu com Yeshua, que é a questão de ter cometido um pecado digno de pena de morte. E Yeshua não fez isso. Mas olha só que interessante, quando Yeshua foi pendurado naquele madeiro, ele estava ali, inclusive para perdoar aquelas pessoas que tinham cometido pecados dignos de morte. Você sabe, você já viu isso num vídeo anterior meu, que Yeshua morre e livra da morte o filho de um rabino. Barrabás, o nome dele é Bar-Abba, filho do pai. E geralmente os rabinos eram chamados na antiguidade de pai. O filho do pai, então, era o filho de um rabino. E aí, o rabino Yeshua cancela a pena de morte do filho desse rabino que cometeu um pecado digno de morte, para ele poder, então, sofrer e morrer não só por ele, mas pelos demais. Eu não sei se você também percebeu, mas eu vou tocar numa coisa aqui. O texto que vem antes desse texto aqui fala da pena de morte que é dada a um filho que é rebelde e contumaz, e que esse filho deve ser julgado e morto. Olhe que estranha coincidência quando nós aplicamos a Brit Hadashah a esse texto da Torá. O que a Torá está dizendo, Yeshua cumpriu, trazendo o quê? Perdão para o filho rebelde de um outro rabino, e ele morrendo no lugar desse homem. E não só dele, mas de uma forma imediata, sim, dele e também de toda a humanidade, de todos aqueles que cometeram pecados dignos de morte e que seriam perdoados quando o recebessem, quando o aceitassem. Existem milhões de exemplos disso, tá? Nós temos aqui, irmãos, no Brasil, crentes, pastores, homens de Deus e tudo que foram ex-traficantes, ex-bruxos, ex-assassinos, ex-isso, ex-aquilo, que pela Torá são pecados que tem que ser infringida a pena de morte. Aplicada a essa pessoa a pena de morte. E Yeshua perdoou-os e fez deles uma criatura restaurada à imagem de Adão. Ou seja, um homem que tem que buscar a perfeição. Então aqui, esse texto ele é muito rico e muito interessante quando aplicado da forma correta a Brit Hadashah. E ele diz assim, que essa pessoa tem que, quando ela morrer, ela tem que ser enterrada no mesmo dia. Por isso, quando Yeshua morre às 3 horas da tarde, ele tem que ser enterrado antes do pôr do sol. Para cumprir o que está aqui na Torá. Correram para arrumar um túmulo para ele, correram para fazer uma preparação que não conseguiram fazer, porque depois as mulheres vão até o túmulo com as especiarias para poder colocar no corpo de Yeshua, porque não tinham sido postas. Então veja
que o caso de Yeshua aconteceu e para cumprir a Torá, o sepultamento dele teve que ser muito rápido, para que não se violasse este mandamento da Torá. Você percebe isso? E ele diz o seguinte, porque esse homem, ele é maldito de Elohim. E aqui tem uma coisa muito interessante, mas muito interessante, porque essa palavra maldição aqui é kelalã, e ela significa ser sem importância, ser insignificante. Ou seja, Yeshua foi tido como alguém sem importância alguma, sem significância alguma, para trazer ao homem a sua restauração. Então, o homem, hoje nós somos filhos do Criador, porque ele foi considerado sem importância. Mas na realidade ele foi e ainda é a pessoa mais importante do universo. Aleluia! E é uma coisa tão linda a gente ver, porque essa pessoa que foi pendurada no madeiro, que ela foi considerada maldito, ele quebrou então através disso a maldição que estava sobre nós, que dizia respeito à condenação. Por isso o Rabino Shaul diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Mashiach Yeshua. Então, quando nós recebemos essa condenação, essa maldição, ela é quebrada da nossa vida. E nós passamos para um nível diferenciado. É óbvio que eu preciso abrir um parêntese aqui e dizer que a consequência dos nossos pecados passados, elas ainda vão levar um tempo para ser expiadas. Vai ter consequência, óbvio. Mas uma coisa tem que ficar muito clara. O nosso destino final de vida já mudou quando nós recebemos Yeshua. Porque enquanto nós não temos Yeshua, nós estamos condenados à morte eterna. Quando recebemos Yeshua, essa condenação é tirada, essa condenação de morte eterna, e é colocado um novo padrão. Agora vocês vão desfrutar da vida eterna no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, essa mudança é feita imediatamente. Só que precisa haver um processo agora para que essas pessoas que receberam Yeshua possam também desfrutar de um novo patamar de vida. E isso aqui é tão interessante, irmãos, que Yeshua fez, que quando ele está suspenso naquele madeiro, tem mais 2 homens ao lado dele. 2 homens que estão sendo executados, estão sendo aplicados a eles a pena de morte, porque eles cometeram algum crime hediondo e que cabia neles a pena de morte. E aí, um desses homens questiona Yeshua e diz, se você é quem diz ser, desce daí e tira a gente daqui também. E o outro tem uma outra visão de Yeshua. Ele diz assim, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. As nossas ações nos trouxeram até aqui. Ele não. E esse homem se vira para Yeshua e diz assim, Senhor, quando você entrar no teu poder soberano, que o pessoal traduz isso como reino, mas não é, poder soberano, quando você entrar, lembra de mim? Por que ele estava dizendo isso? Na linguagem judaica ele estava dizendo o seguinte, olha, eu me arrependo do que eu fiz, eu reconheço quem você é. Então, por favor, só lembra de mim. Aquele homem estava condenado à morte eterna, ele ia para o inferno. No último minuto, quando ele reconhece quem é Yeshua, o que vai acontecer? Vai haver uma transição. E ali aquele homem recebe uma palavra de Yeshua. Hoje mesmo estarás comigo no Gan Eden. E aí, irmãos, eu também gravei um outro vídeo que fala sobre isso, e Yeshua escoltou aquele homem com os anjos até o jardim do Éden, enquanto o outro, quando morreu, foi escoltado pelos demônios para o inferno. Olha que coisa extraordinária. Então, nós vemos nessa paraxá o quanto ela tem de riqueza espiritual para a gente entender que essa luta, essa batalha espiritual que nós travamos,
ela precisa ser vencida, primeiro lá atrás, né? Com oração. Depois a gente precisa entender o seguinte, nós vamos pecar? Vamos. Porque Rabino Shaul diz que todos pecaram, ponto. Nós estamos afastados da glória de Elohim por causa do pecado. Mas quando nós nos arrependemos, essa conexão ela é refeita e mantida. Por isso tem que ter arrependimento. Por isso nós vivemos um período, que é o mês de Elul, que a gente vai fazendo Teshuvá. A gente vai se preparando para Rosh Hashanah, e logo depois de Rosh Hashanah tem Yom Kippur. Então nós temos que lembrar que são dois tipos diferentes de situações. Uma, que eu me arrependo e peço perdão ao Eterno como pessoa pelos meus pecados. E vou me acertar com as pessoas que estão ao meu redor. Ok? Depois, em Yom Kippur, eu vou pedir ao Senhor como corpo perdão pelos pecados do corpo. Você entendeu? Da nação. Aí nós já nos posicionamos diante do Criador como cidadãos nacionais. No nosso caso, como brasileiros, pedindo perdão pelos pecados do Brasil, pedindo misericórdia ao Senhor por aquilo que o Brasil tem feito de ruim, de errado, e pedindo misericórdia pela nossa nação. A começar pelas nossas congregações, sinagogas e igrejas, e depois estendendo isso ao restante da nação. Então, esses dois níveis fazem com que nós possamos estar numa posição diferenciada. E essa posição nos leva a estarmos aptos e prontos para, no dia que o Senhor nos buscar, nos chamar, nós possamos estar com Ele para sempre. Servindo a Yeshua, mantendo a nossa vida conectada a Ele, fugindo do pecado. É lógico, irmãos, que vai ter momentos que a gente vai pecar. E eu já falei isso. Mas quando a gente peca, a gente tem que falar, puxa, Senhor, eu pequei, misericórdia, me ajuda, me perdoa e me reconecta contigo. Confessar o pecado, diz, olha, eu fiz isso assim, 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 Senhor, me perdoa. Porque isso, irmãos, vai manter a gente conectado com Ele. E essa batalha espiritual, ela só vai parar no dia da nossa morte ou na hora que nós somos arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Porque até então, isso vai acontecer o quê? A gente vai ter que participar ainda dessa batalha espiritual, vai ter que participar dessa situação toda até o momento em que nós estivermos com o Senhor para sempre. Mas o objetivo da batalha aqui é nos preparar para o futuro. O objetivo dessa luta é nos aperfeiçoar para que nós possamos ter algo melhor amanhã. E na eternidade nós possamos colher os frutos das nossas vitórias aqui. Então isso é muito importante a gente ter em mente, que nós precisamos hoje continuar firmes lutando por Yeshua, lutando para nós o obedecermos, lutando para que nós possamos orar e interceder pelas pessoas que são nossos irmãos, nossos amigos, nossas famílias, para serem salvos em nome de Yeshua. E para cuidar da nossa salvação. Porque antes de cuidar da salvação dos outros, nós vamos cuidar da nossa. Estamos bem com o Senhor, estamos alinhados com Ele, o Espírito Santo tem feito tudo. E tem falado comigo, e tem me confrontado com o meu pecado, então eu preciso me alinhar. E esse alinhamento é fundamental, porque esse alinhamento vai nos conduzir ao arrependimento, que vai nos conduzir à confissão de pecados, ao perdão e essa reconexão, e a gente poder dizer, Senhor, agora toma minha vida, enche-me com a tua presença e usa-me, para que eu possa ensinar a tua palavra, para que eu possa anunciar a Yeshua e para que eu possa viver isso, de tal forma que as pessoas olhem e digam, ali está um servo do Mashiach. Tudo isso, irmãos, essa paraxá está trazendo para mim e para você. Está nos mostrando que esse nível de batalha espiritual foi vencido já por Yeshua quando ele foi erguido naquela estaca de execução e principalmente quando ele morreu e depois ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida
e vida em abundância. E essa vida começa aqui, mas ela precisa permanecer para que ela possa se estender até a eternidade. O nosso desafio é esse, e que nós consigamos cumprir isso em nome de Yeshua e não percamos nada daquilo que nós já conquistamos em Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós temos feito. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.